Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus seja louvado, exaltado por este momento, porque a palavra dele é gloriosa, ele traz na hora certinha, a hora que nós estamos precisando de ouvir a palavra, o Senhor traz. Ele é maravilhoso, ele é digno, amém? A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo no canal, com muita alegria no coração, entre deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Vamos no ID. Aí, juntinho, segurando nas mãos, na mesma fé. O que é segurando nas mãos, pastora? Juntinho aí, na mesma fé, na mesma concordância. Na hora da palavra, você vai ouvir a palavra. Na hora da oração, você vai ouvir a oração. Na hora do louvor, você vai ouvir o louvor. Estamos juntinho aí, todos os dias tem palavra, todos os dias tem oração. No final de semana tem louvor, mas você pode louvar todo dia. Glória a Deus, aleluia. Na mesma fé, na mesma concordância, crendo e acreditando, tomando posse da palavra do Senhor. Aleluia. Você, com muita alegria, deixa o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe sua vida. Eu estou em oração pela sua vida todas as vezes que eu coloco o joelho no chão. Eu estou orando pela sua vida, porque eu tenho essa missão de todos que estiver no canal Adorador Jesus, Deus é Fiel, eu interceder pela vida deles. Então, você que não é inscrito, se inscreva. Antes, porque o Senhor nada é vestido para ele conhece o coração. Ninguém engana o Senhor. Se você está na obra dele com sinceridade, ele vai agir na sua vida com sinceridade. Deus, ele jamais vai fazer algo na vida de alguém se você não está crendo, acreditando. Como que ele vai operar? Você precisa crer, tomar posse e receber. Amém? Então vamos juntinho, na mesma fé, na mesma concordância. Já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial, porque ele falou que onde eu fosse ministrar, eu colocasse uma cadeira para ele sentar, eu coloquei, já convidei, em nome de Jesus. Aleluia! Estou aqui. Vamos juntos? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós aí o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Vamos aí juntinho, na mesma fé, na mesma concordância, ouvir a palavra do Senhor com diligência, com alegria no coração. Aleluia! Então hoje nós vamos para Isaías, capítulo 10, versículo 17. E o refrão da palavra é o que vai falar na palavra. Fala assim: Deus é fogo e labareda. Deus é fogo e labareda. Forte a palavra, hein, meus irmãos? Vamos entender mais um pouquinho? Então nós vamos para o versículo, capítulo 10, versículo 17. E o versículo 17 vai falar assim: porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abre-se e consuma os seus espinheiros e as suas saças em um dia. Aleluia! Meus irmãos, entendeu? Vamos então continuar para nós entender. A palavra é bem curtinha, mas eficaz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus vai falar com todos nós através desta palavra. A palavra é a boca de Deus. Amém? O Deus de Israel se apresenta como fogo e labareda. A Bíblia revela o fogo como um elemento purificador, renovador e transformador. O próprio Deus se manifesta em fogo em várias partes das Escrituras sagradas. Em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 3, o próprio Deus se apresenta como um fogo que consome e destrói os adversários do seu povo. Amém?
Vejamos para frente em nome de Jesus. Vamos continuar para nós entender. Presta atenção, é bem curtinho, meus irmãos, a palavra. Fica até o final para assistir, para ouvir. Mesmo nas religiões pagãs, o fogo sempre foi visto como algo divino, ainda que de forma deturpada. As religiões pagãs continuam tateando na busca do Deus desconhecido, como disse o apóstolo Paulo em Atenas. Atos capítulo 17, versículo 27, que está escrito. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, Moisés escreveu: porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Eu estou sempre falando que o nosso Deus é um Deus zeloso, né, meus irmãos? Vamos repetir. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24, Moisés escreveu: porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Amém? Em Ezequiel capítulo 8, versículo 3. Ezequiel capítulo 8, versículo 3. O profeta Ezequiel contemplou um homem de fogo desde os seus lombos, e daí para baixo era fogo. E daí para baixo era fogo. Eu vou repetir. Em Ezequiel capítulo 8, versículo 3, o profeta Ezequiel contemplou um homem de fogo desde os seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. O profeta Daniel contemplou o trono do Senhor cercado de rodas de fogo. Aleluia. Daniel capítulo 7, versículo 9 e versículo 10, que está escrito. Glória a Deus, aleluia. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista pregava que Jesus é o que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. João Batista pregava isto. Aleluia, glória a Deus. Em Lucas capítulo 12, versículo 49, o próprio Senhor Jesus Cristo, a boca de Deus falando aqui, meus irmãos. Em Lucas capítulo 12, repetindo, versículo 49, o próprio Senhor Jesus Cristo se expressou dizendo: vem lançar fogo na terra. Vem lançar fogo na terra. Glória a Deus, aleluia. Forte, hein? Em Atos capítulo 2, versículo 1 até o 4, por ocasião da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, Jesus lançou o fogo do Espírito sobre a terra. E os crentes começaram a falar línguas como de fogo. Forte, hein? Olha aí, tô arrepiada aqui. O Espírito Santo tá apaziguando já, meus irmãos. Vou repetir. Em Atos capítulo 2, versículo 1 até o 4, por ocasião da descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, Jesus
lançou fogo do Espírito sobre a terra, e os crentes começaram a falar línguas como de fogo. Forte, hein? Você crê? Você acredita? Toma posse, é surreal. Aleluia! É a boca de Deus que está falando aqui. A palavra de Deus é a boca dele, meus irmãos. Amém? Vamos continuar para nós entender. A palavra é bem curtinha. Não perca nada. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 e até o 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 7 até o 9. Paulo afirma que o Senhor Jesus Cristo há de se manifestar por ocasião de sua segunda vinda em chamas de fogo. Jesus Cristo, ele virá a segunda vez como chamas de fogo. Olha que forte, meus irmãos. Vou repetir. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 até o 9. Paulo afirma que o Senhor Jesus Cristo há de se manifestar por ocasião de sua segunda vinda em chamas de fogo. Olha que forte. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo João escreveu que diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Olha aí, que forte, meus irmãos. Eu vou repetir aqui. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo João escreveu que diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. É forte, hein, a palavra hoje, hein, meus irmãos? Vamos continuar. Em Apocalipse, capítulo 10, versículo 1, o apóstolo João viu um anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Olha que forte, meus irmãos. Eita glória, o Espírito Santo já está aqui apaziguando, meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda a glória dada, meu Senhor. Obrigado, gratidão, Senhor, por o Senhor estar fazendo concordância aqui, Pai. Vamos repetir. Em Apocalipse, capítulo 10, versículo 1, o apóstolo João viu um anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da cabeça. O rosto era como um sol, e as pernas como colunas de fogo. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Forte a palavra, hein? Curtinha e eficaz em nome de Jesus. Vamos continuar para nós entender. Nós vamos para a conclusão da palavra, que é o resumo da palavra. No Salmo 39, versículo 3, o salmista afirma que, enquanto meditava, esbraceou-se no seu peito e se acendeu um fogo. Deus é fogo que arde nos nossos corações e acende em nós a chama do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que está escrito. Meus irmãos, é forte, hein? Eu vou repetir a conclusão, que é o resumo da palavra.
no Salmo 39, versículo 3, o salmista afirma que, enquanto meditava, embraciou-se no seu peito e se acendeu um fogo. Deus é fogo que arde no nossos corações e acende em nós a chama do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, até aqui. Glória a Deus, aleluia, santo ao Senhor, forte a palavra, bem curtinha, mas eficaz, hein, meus irmãos? Aleluia, toda honra e toda glória dada para Ele, com esta palavra gloriosa a nossos corações, meus irmãos. Deus é fiel, meus irmãos. Tome posse em nome do Senhor Jesus desta palavra. Ela edifica, cura, liberta, sara. A palavra tem vida, meus irmãos. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, meus irmãos, nada é impossível para nós, porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Que nós não conseguimos com a força do nosso braço, Ele vai conseguir conosco, juntinho, intercedendo por nós, nos dando sabedoria, fortaleza, bom ânimo, capacitando e dando inteligência. Em nome do Senhor Jesus, porque a serva cada dia aprende mais um pouquinho. Meus irmãos, nós não somos super-homem nem super-mulher. Nós temos que se redimir aos pés do Senhor, porque somos fracos. Mas a palavra de Deus fala que através da nossa fraqueza com Jesus nós estamos fortes. Ele se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus, aleluia, santo ao Senhor. Então toda honra e toda glória é dada para Ele. Você creu e acreditou, você confiou, você confessa. Você que não é ainda, que não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, você quer confessar com a sua boca, Ele quer que você confesse com a sua boca. Você quer confessar? Se alguém perguntar para mim se eu quero confessar, eu já confessei. Eu confesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantas vezes for necessário para confessar, eu confesso. Porque Ele é a minha alegria, Ele é a minha força. É Jesus. Ele é meu Salvador, é meu pastor. Ele é o meu médico, meu doutor, meu juiz, meu advogado. Ele é o ar que eu respiro, o pão que me alimenta. Ele é o milagre de eu abrir os olhos todos os dias. Eu sou grata a Ele por cuidar de mim e da minha família. Até aqui Ele nos sustentou. E creio que Ele vai nos sustentar até o final. Aleluia! Porque estamos aqui fazendo a vontade de Deus. Aleluia! Você quer fazer a vontade de Deus? Então, medite na palavra dele que ele vai te ensinar, te exortar. Cada um ele fala diferente. Ele fala diferente. Aleluia! Para cada um ele tem um chamado diferente. Para cada um ele tem uma missão diferente. Para cada um, ele usa diferente. Meus irmãos, viram minha pregação? É da Bíblia. Eu não posso nem acrescentar e nem tirar. Aleluia, glória a Deus. Até aqui, ele me deu esta palavra, curtinha e eficaz. Se eu falar mais alguma coisa, vai ser da carne. Então eu quero falar do Espírito. É minhas orações todos os dias para que eu venha falar do Espírito de Deus. O Espírito de Deus me direcionando. Amém? E para você que não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, você quer confessar? Você vai ali no cantinho e você fala que eis-me aqui, Senhor Jesus. Eis-me aqui, eu entendi a palavra, eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador, salva a mim, minha casa e minha família, escreve meu nome no livro da vida. E Deus vai fazer isso, porque você creu, acreditou e você confessou. Amém? Em nome de Jesus. E para você que saiu da presença do Senhor, o convite é para você também. O convite é para todos nós. O Senhor está nas portas batendo. Se você arrumar sua casa, seu coração, colocar um louvor em adoração, abra sua porta e convida Jesus para entrar. Senhor, entra aqui. Traga paz, traga união, traga alegria, traga felicidade, traga cura, traga libertação, traga salvação, traga porta aberta.
Me dá minha bênção. Olha as minhas geladeiras, olha os meus armários, olha aí os meus projetos. Olha aqui, Senhor. Se não for agradável aos olhos do Senhor, a sua vontade é boa e agradável, faça o seu em mim. Os seus projetos na minha vida. Salva-me, minha casa e minha família. Vem conosco, vem comigo, por onde eu for, por onde eu passar. Vem, Senhor, eu coloco tudo nas suas mãos. Me direciona. Nada sei, mas quero aprender cada dia em nome de Jesus. Amém? Para você que saiu também o convite, meus irmãos. Volte, volta, volta enquanto é tempo. Perdoa hoje, abraça hoje, ama hoje. Se alguém te fez o mal, liga para ele e fala: peço perdão por se eu te fiz algo mal. Eu te perdoo. O Senhor não quer saber se aquele está errado, se você tem direito, se você está errado. Ele não quer saber, não. Ele quer saber é o seu coração, é de você. Aquele que perdoar, Jesus vai perdoar. Mas aquele que não perdoar, como que Jesus vai perdoar se você não perdoa? Então, faça a sua parte que ele faz a dele. Nós não somos mais do que Jesus, não. Jesus perdoou os inimigos. Aqueles que fizeram mal para ele. Perdoa, Pai, eles não sabem o que faz. Então, se alguém te machucou, alguém fez alguma coisa, é porque ele não entendia da palavra de Deus. Porque aquele que entende, ele não vai fazer. E se ele fizer, é ele Deus. Você fez a sua parte. Amém? Vamos andar, pisar na terra diferente? Vamos fazer a nossa parte? Deus faz a dele. Ele é juiz e advogado, vai interceder por cada um. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Seja luz, seja sal da terra. Envie essa palavra para mais alguém. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Deus abençoe.